Fala, galera, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do regulamento aqui da Polícia Militar. Vamos lá, galera, olha só. Do procedimento disciplinar, da comunicação disciplinar. O que eu vou fazer? A gente vai bater isso daqui, depois eu lanço um mapinha mental no quadro aqui pra gente. Vamos lá. A comunicação disciplinar, pega o marca-texto e vai acompanhando aí comigo. Aqui, ó, comunicação disciplinar dirigida à autoridade policial militar competente, destina-se a relatar uma transgressão disciplinar cometida por um subordinado hierárquico, ou seja, então, eu sempre, quando tiver alguém que cometeu uma transgressão disciplinar, eu vou ao superior hierárquico dele para fazer essa comunicação, ok? Vamos lá. A comunicação disciplinar deve ser clara, concisa e precisa, contendo os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data, a hora do fato, além de caracterizar circunstâncias que o envolveram, bem como as alegações do faltoso, quando presente, ao ser interpelado pelo signatário das razões das transgressões, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Vamos lá. Então, ela deve ser clara, concisa, precisa, ela tem que ter dados capazes para identificar o quê? Pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora do fato, caracterizar as circunstâncias que o envolveram, bem como as alegações do faltoso, quando presente e ao ser interpelado o signatário das razões, das transgressões, ele não pode tecer nenhum comentário ou opinião pessoal. A comunicação disciplinar ela deve ser apresentada no prazo de 5 dias, contados da constatação ou conhecimento do fato. É isso que você tem que sublinhar, ó. 5 dias da constatação ou conhecimento do fato. Ou conhecimento do fato, ressalvadas as disposições relativas ao recolhimento disciplinar, que deverá ser feita imediatamente. Ok? Vamos lá. A comunicação disciplinar, ela deve ser a expressão da verdade, cabendo à autoridade competente encaminhá-la ao acusado para que por escrito manifeste-se preliminarmente sobre os fatos no prazo de 3 dias. Então ele vai ter o quê? O prazo de 3 dias para se manifestar de forma preliminar. Conhecendo a manifestação preliminar e considerando praticada a transgressão, a autoridade competente elaborará termo acusatório motivado com as razões de fato e de direito para que o militar do Estado possa exercitar por escrito seu direito à ampla defesa e ao contraditório no prazo de 5 dias. Então, olha só, para poder ele contraditar e amplamente se defender, ele vai fazer isso no prazo de 5 dias, perfeito? Que é o que está aqui no parágrafo 3º. Lembrando, tá, gente? Eu estou passando rápido, tudo batendo, porque eu vou fazer um mapa mental gigantesco aqui para vocês, elencando todos esses fatos aqui, ok? Vamos lá. Aqui, ó. Estando a autoridade convencida do cometimento da transgressão, providenciará o enquadramento disciplinar. Ou seja, ela tem que dizer em quais daqueles que a gente viu, leve, médio, grave, qual vai se enquadrar o enquadramento disciplinar, mediante nota de culpa, ou, se determinar outra solução, deverá fundamentá-la por despacho nos autos. Parágrafo 5º. Poderá ser dispensada a manifestação preliminar quando a autoridade competente tiver elementos de convicção suficientes para a elaboração do termo acusatório, devendo esta circunstância constar do respectivo termo. Então, olha só, ela pode dispensar essa manifestação disciplinar se ela já tiver elementos que já tenham, que suficientemente ele venha servir para a elaboração do seu termo acusatório. Mas ela tem que fazer isso de forma motivada. Ok? Perfeito, galera? Vamos lá. A solução do procedimento disciplinar é da inteira responsabilidade da autoridade competente, que deverá aplicar a sanção ou justificar o fato de acordo com esse regulamento. Então, ou ela vai aplicar a sanção, ou ela vai justificar os fatos. Lembrando, todas essas possibilidades eu vou botar no nosso mapinha mental aqui, ok?
Tranquilidade? Parágrafo 1º. A solução será dada no prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento da defesa. Ou seja, a partir do momento que recebeu a defesa, o prazo para se defender de 5 dias. A partir do momento que recebeu a defesa, tem 30 dias aqui, ó 30 dias contados a partir do recebimento da defesa, do acusado, prorrogável no máximo por mais 15, ou seja, 30 mais 15, mediante declaração de motivos no próprio enquadramento. No caso de afastamento regulamentar do transgressor, os prazos supracitados serão interrompidos, reiniciados a contagem a partir da sua reapresentação. Perfeito? Se afastou, suspende, interrompe o prazo. Quando ele voltar, a gente passa a contar o prazo novamente. Ok? Em qualquer circunstância, o signatário da comunicação deverá ser notificado da respectiva solução no prazo máximo de 90 dias da data da comunicação. No caso de não cumprimento do prazo do parágrafo anterior, poderá o signatário da comunicação solicitar, obedecida a via hierárquica, providências a respeito da solução. Então, ou seja, se não tiver cumprimento do prazo do parágrafo anterior, aqui, que é a solução no prazo máximo de 90 dias, perfeito? O signatário pode solicitar, lógico, obedecida a via hierárquica, que ele tem que o quê? Ele manda para o superior dele, que vai subindo hierarquicamente, para que tenha o quê? Uma solução a respeito, ok? Agora a gente pega aqui e a gente faz aquele grande mapinha mental que eu vou falar, que eu falei para vocês que iria fazer, para a gente recapitular tudo isso aqui, ok? Então a gente bota aqui, vou fazer aqui no meio, aqui, comunicação disciplinar. Beleza? Dessa comunicação disciplinar, a gente já sabe que ela vai ser o quê? Dirigida à autoridade competente. Perfeito? Tranquilo? E dessa direção à autoridade competente, deixa eu botar num lugar melhor aqui isso daqui, Ela vai ser dirigida, vou botar aqui, dirigida à autoridade competente, tá? E dessa autoridade competente, ou ela aplica a sanção ou justifica o fato, beleza? Ou aplica a penalidade, a sanção, ou justifica o fato. Tranquilo? A gente sabe também que ela tem que ser o quê? Clara. A gente sabe também que ela tem que ser o quê? Concisa. A gente sabe que ela tem que ser precisa. Tranquilo? Aqui, tem que ter o quê? Dados que identifiquem. Dados que identifiquem. Mas o que, Geraldo? Vamos lá. A gente bota aqui, pessoas, coisas, locais, data e hora, circunstâncias que envolveram. Perfeito? Alegações do faltoso.
tem que ter também as razões da transgressão quando ele foi interpelado. Beleza? Então vamos lá. Ela tem que conter alguns dados, beleza? Tá? Tem que conter dados que identifiquem. Beleza. Que dados são esses, Geraldo? Vamos embora. A gente viu aqui agora. Pessoas, coisas, locais, data e hora, circunstâncias que envolveram, alegações do faltoso e razões das transgressões, da transgressão quando interpelado. Perfeito? A gente também sabe o seguinte, que a solução ela será dada em 30 dias, prorrogado em mais 15. Então eu boto aqui, solução 30 mais 15. Beleza? Então a solução deve ser dada em 30 dias mais 15. Perfeito? Ela também tem 90 dias, ok? 90 dias para notificar o signatário da comunicação. 90 dias para notificar o signatário da comunicação. Então, o prazo que ela tem, 90 dias para poder fazer isso. Perfeito? Tranquilo? Agora, ela tem também aqui, 5 dias para ampla defesa e o contraditório. Para exercer a ampla defesa e o contraditório através da sua defesa. Perfeito? Tranquilo? Ela tem aqui, 5 dias. Beleza? Para o quê? Constatação e conhecimento do fato. 5 dias para constatação e conhecimento do fato. Ok? Vamos lá. Também tem 3 dias para manifestação preliminar. Vou botar aqui, 3 dias para manifestação preliminar. Vamos lá. E aqui, essa comunicação, ela serve para o quê? Para relatar transgressão cometida por subordinado. Beleza? Lembrando o seguinte, que esse prazo aqui, ele poderá ser dispensado, quando a autoridade tiver elementos de convicção, suficiente para a elaboração do termo acusatório. Foi?
Vamos lá então. Olha só. Vem comigo. A comunicação disciplinar, primeira coisa, ela serve para o quê? Relatar uma transgressão disciplinar que fora cometida por um subordinado. Lembrando que ela tem que ser dirigida à autoridade competente e a autoridade competente ou aplica a sanção ou justifica o fato. Essa comunicação disciplinar, ela tem que ser clara, concisa, precisa, ela tem que ter dados que identifiquem as pessoas, coisas, locais, data e hora, circunstâncias que envolveram, alegação do faltoso, caso tiver, razões da transgressão quando ele for interpelado, beleza? E a administração vai ter 5 dias a partir da constatação ou do conhecimento. Ela tem que dar solução nisso, o quê? Em 30 dias, prorrogável por mais 15. E ela tem 90 dias para notificar o signatário da comunicação. O prazo é de 5 dias para ampla defesa e contraditório, mas ela também pode mandar para ele de forma preliminar se manifestar em 3 dias, mas isso daqui pode ser dispensado caso ela tenha elementos suficientes de convicção para poder fazer o quê? Para poder elaborar o termo acusatório. Perfeito, galera? Então, esse daqui é o mapinha que eu fiz para vocês aqui agora. Então, aperta o pause aí, que a gente vai dar continuidade ao estudo, ok? Perfeito? Vamos embora então, tá? Aperta o pause. Eu sei que é muito detalhe que a gente tem que lembrar, mas se você todo dia der uma revisadinha nesses mapinhas mentais que nós estamos fazendo aqui, se você todo dia fizer isso, a gente vai conseguir ter todas essas informações no dia da prova, ok? Vamos lá. Da representação. Aqui, ó, a representação é toda a comunicação... Opa, passei direto, foi mal. Representação é toda a comunicação que se referir a ato praticado ou aprovado por superior hierárquico ou funcional, que se repute irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. Então, falou em representação, esse ato ele tem que se reputar irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. Irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. São 3 I's e um O, ok? Injusto, ilegal, irregular e ofensivo. É só lembrar assim, ó. Oi, ofensivo, injusto, irregular e ilegal, ok? A representação será dirigida à autoridade funcional imediatamente superior àquela contra a qual é atribuída a prática do ato irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. Simples. Se você está atribuindo um ato injusto, ofensivo ou ilegal, eu vou fazer o quê? Eu vou direcionar a autoridade superior, beleza? Aquela autoridade. Lembrando, tramita pela via hierárquica, ok? A representação contra ato de disciplina, ela será feita somente após solucionados os recursos disciplinares previstos nesse regulamento e desde que a matéria recorrida verse sobre legalidade de ato praticado. A representação nos termos do parágrafo anterior será exercida nos prazos estabelecidos lá no parágrafo 1º do artigo 62, que a gente já vai chegar mais à frente. O prazo para encaminhamento da representação será de 5 dias, contados do ato ou do fato que motivar aquela representação. Perfeito? Sem mais delongas, a gente vai adiante para o capítulo 8. Da competência do julgamento, da aplicação e o cumprimento das sanções disciplinares, beleza? Então a gente vai analisar a competência, quem serão as autoridades competentes para aplicar determinadas sanções, como será feito esse julgamento, como será a aplicação das penalidades e o cumprimento das sanções disciplinares. Da competência, seção 1, artigo 31. A competência disciplinar ela é inerente ao cargo, função ou posto. Então grava, ela é inerente ao cargo, função ou posto. Sendo a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar, pensa, quem pode mais, pode menos, ok? Quem pode mais, pode menos. O governador do Estado, a todos os militares do Estado sujeitos a esse regulamento, ou seja, o governador pode aplicar penalidade a qualquer um, ok? Mas vamos descendo. Ao secretário de Segurança Pública, ao comandante-geral, e o comandante-geral, a todos os militares do Estado sujeitos a esse regulamento, exceto o chefe da Casa Militar. O subcomandante da Polícia Militar, a todos os integrantes do seu comando e as unidades subordinadas e as praças inativas. Os oficiais da ativa e da Polícia Militar, do posto de coronel, capitão, a capitão, aos militares do Estado que estiverem sob o seu comando ou integrantes da OPM subordinadas.
Aqui, ó, parágrafo 1º, o secretário de Segurança Pública e o comandante-geral da Polícia Militar compete conhecer das sanções disciplinares aplicadas aos inativos em grau de recurso, respectivamente, se oficial ou praça. Lembra lá atrás que, quando eu falei da demissão, que cabe ao governador conhecer a título de recurso, quando aplicado pelo secretário de Segurança Pública? É a mesma coisa. Você tem que entender o seguinte, lá, quando se tratar de demissão, ele está dizendo o quê? Que eu vou levar para o governador a título de recurso. Aqui você tem que entender que sempre vai tramitar na via hierárquica. Eu tenho o governador, eu tenho o secretário de Segurança Pública, eu tenho o governador, o comandante-geral da PM, e eu tenho os oficiais que de título de coronel, que tem um comando, que tem um posto. Eu tenho uma estrutura hierarquizada, perfeito? Tem que ficar atento nisso daí, tá bom? Não pode dar mole. Aos oficiais, quando no exercício interino das funções de posto igual ou superior ao de capitão, ficará atribuída a competência prevista lá no inciso 4 desse artigo, que a gente mencionou lá atrás, fica nesse aqui do inciso 4, tá? Vamos lá. 2 limites de competência das autoridades. O governador do Estado ele é competente para aplicar todas as sanções disciplinares previstas nesse regulamento, cabendo às demais autoridades as seguintes competências. Mais uma vez eu digo para você, quem pode mais, pode menos. Se ele pode aplicar as maiores, é óbvio que ele pode aplicar as menores. E agora ele começa a dar regra. Por quê? Porque para cima não pode, pode para baixo. Entendeu? Pensa, a chuva só cai lá de cima, tá? Ao secretário de Segurança Pública e ao comandante-geral, todas as sanções disciplinares, exceto a demissão de oficiais. Por quê? Demissão de oficial será aplicado pelo governador. Se lembra lá atrás que cumpre aqui, ó, ao governador. Vamos lá. Ao subcomandante da Polícia Militar, as sanções disciplinares de advertência, repreensão, permanência disciplinar, detenção e proibição de uso de uniformes até os limites máximos previstos. Vamos lá, proibição de uso de uniforme, qual o limite máximo? Não pode ultrapassar 1 ano, tem que lembrar que a gente já estudou isso aqui, ok? 3. Aos oficiais do posto de coronel, as sanções disciplinares de advertência, repreensão, permanência disciplinar até 20 dias e detenção até 15 dias. Ultrapassou, subcomandante da Polícia Militar. Perfeito? 4. Aos oficiais do posto de tenente-coronel, as sanções disciplinares de advertência, repreensão e permanência disciplinar até 20 dias. Perfeito? Nota que esse daqui já não vai aplicar a pena de detenção. Ok? Aos oficiais do posto de major, as sanções disciplinares de advertência, repreensão e permanência disciplinar até 15 dias. Aos oficiais do posto de capitão, as sanções disciplinares de advertência, repreensão e permanência disciplinar até 10 dias. Macete para você lembrar na hora da prova. Pensa, de trás para frente. Os oficiais do posto de capitão. Beleza. O capitão, todo mundo, advertência, repreensão e permanência disciplinar até 10 dias. Sobe, posto de major, advertência, repreensão e permanência disciplinar até 15 dias. Subiu mais 5. Perfeito? Sobe. Tenente-coronel, advertência, repreensão e permanência disciplinar, bota mais 5, 20 dias. Sobe, coronel, aí para, você não vai aumentar 5. Você permanece os 20 e entra com detenção até 15 dias. Ó, advertência, repreensão e permanência disciplinar até 20 dias, perfeito. E aqui, ó, detenção até 15 dias. O subcomandante da Polícia Militar, qualquer penalidade aqui, ó, até os limites máximos, perfeito? Lembrando que ele não vai aplicar a penalidade de demissão. E o secretário de Segurança Pública, todas as sanções, exceto a demissão de oficial. Perfeito, galera? Então a gente viu essa esquematização para você não, que toda vez que você for estudar em casa, vai do 32 até o 33, né, até o inciso 6º aqui, e depois você volta matando de 15 em 15 e depois aumenta lá direitinho. Perfeito, meus amigos? Foi ou não foi? Vamos lá. Do julgamento. Na aplicação das sanções disciplinares serão sempre considerados a natureza, a gravidade e os motivos que determinaram os danos causados. Vamos lá. O que eu vou considerar? A natureza, a gravidade,
Perfeito? Os motivos determinantes, os danos causados, a personalidade e os antecedentes do agente e a intensidade do dolo ou do grau ou culpa. Então isso deve ser analisado. Cara, puxa uma seta aqui, escreve, importante para caramba. Esse artigo 33, ele pode cair na tua prova muito forte, porque na hora que eu aplico a penalidade, eu tenho que levar em consideração tudo isso. E isso daqui é de suma importância, você tem que lembrar na hora da tua prova. Vamos lá. Não haverá aplicação de sanção disciplinar quando for reconhecida qualquer das seguintes causas de justificação. Ou seja, se eu tiver uma causa de justificação, não há de se falar em aplicabilidade de sanção. E quais são essas causas de justificação? Motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. Benefício do serviço, da preservação da ordem pública ou do interesse público. Legítima defesa própria ou de outrem. Obediência à ordem superior, desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal, porque se for manifestamente ilegal, não deve ser cumprida. Então você dá um ticada nesse inciso 4 aqui, que é muito importante você lembrar. Uso de força para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente seu dever no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública ou manutenção da ordem e disciplina. Ou seja, está no meio do tiroteio, você usa da força para fazer com que o seu subordinado ele tome uma postura diante daquela situação ofensiva que a equipe está sofrendo. Perfeito? Aqui, ó, artigo 35, são circunstâncias atenuantes. Cuidado, até então eram circunstâncias aqui, ó, que faziam o quê? Ó, não haverá aplicação da sanção. Era uma causa de justificação, ou seja, justificava e não aplicava penalidade. Agora eu vou atenuar, mas não quer dizer que não vá ser aplicada. Estar no mínimo no bom comportamento, ter prestado serviços relevantes, ter admitido a transgressão de autoria ignorada ou se conhecida, imputada a outra, ou seja, ele foi lá, não sabem quem cometeu a transgressão, ele mata no peito e fala assim, ó, sou eu, foi eu que fiz. Ou seja, ele vai ter uma circunstância atenuante. Ou então, estava sendo atribuído ao Joãozinho, ele mata no peito e fala, foi eu quem pratiquei esse ato. Perfeito? Ele vai ter uma circunstância atenuante. Vamos lá. Ter praticado a falta para evitar mal maior, ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou de outrem, ter praticado a falta por motivo de relevante valor social, não possuir prática no serviço, colaborar na apuração da transgressão disciplinar. Perfeito? Então, isso daqui são circunstâncias atenuantes. Então, vamos lá. Eu tenho causas de justificação, onde eu não aplico pena. Eu tenho circunstâncias atenuantes, onde dá uma abrandada na pena. E agora a gente entra na circunstância agravante, aquela que potencializa a aplicabilidade da pena. Tá? São circunstâncias agravantes. Mau comportamento, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Reincidência específica, cuidado, tá? O que é reincidência? Eu 2 vezes cometi uma penalidade média, uma infração média. Reincidência específica, foram 2 vezes a mesma coisa especificamente. Perfeito? Fiquem atentos para isso aí, porque na prova ele joga só o reincidência e a gente cai no erro, tá bom? Conluio de 2 ou mais pessoas. Ter sido a falta praticada durante a execução do serviço, ter sido a falta praticada em presença de subordinado, de tropa ou civil, perdão pelo soluço, perfeito? Se foi na frente do subordinado, de tropa ou de civil, isso aí é uma circunstância agravante. Ter sido a falta praticada com abuso de autoridade, hierarquia ou funcional. Parágrafo 1º. Não se aplica circunstância agravante prevista lá no inciso 5, quando pela sua natureza a transgressão seja inerente à execução do serviço. Ou seja, se for inerente à execução do serviço, isso aqui, ó, ter sido praticada durante a execução do serviço, ou seja, se for inerente à execução do serviço, não há de se falar naquela agravante, ok? E parágrafo 2º aqui, ó, considera-se reincidência específica o enquadramento da falta praticada num mesmo item dos previstos no artigo 13 ou no item 2, parágrafo 1º desse artigo. Ou seja, se ele foi no mesmo item, foi o item 27, ele cometeu 2 vezes o item 27, show de bola. O que vai acontecer? É uma transgressão específica, é uma reincidência específica. Cuidado, cuidado, não pode errar isso na hora da prova. Então vamos lá, nós temos causas de justificação, onde eu não aplico a penalidade.
beleza? Eu tenho circunstâncias atenuantes, aquela onde eu até aplico a penalidade, mas eu vou atenuar, vai ser mais abrandada, e eu tenho circunstâncias agravantes, aquelas que vão fazer com que eu agrave a sanção, onde eu aperte ao máximo a penalidade que vai ser aplicada àquele que cometeu a transgressão. Perfeito, galera? Então a gente encerra a nossa aula aqui, está estourando o nosso tempo, e na próxima aula a gente dá início no artigo 37, ok? Beijo no coração e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau, galera!